Poucas pessoas podem definir a saudade de uma nação como Ayrton Senna. Referência dentro e fora das pistas, Senna deixou um buraco que até hoje nunca foi preenchido. Nossos domingos nunca mais foram os mesmos. Nossos vídeos têm caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. O ano é 94 e o povo brasileiro está claramente dividido em dois sentimentos. Naquele ano, o Brasil, a seleção brasileira, foi tetracampeã de futebol, mas perdeu o maior nome do esporte que a gente tinha, que era Ayrton Senna, considerado um herói nacional por boa parte da população. Eu não vivi aquela época, mas meus pais me contam da grande comoção nacional que teve no velório do Senna. Tem até fitas gravadas com reportagens. E Ayrton não era só amado pelo povo brasileiro, ele era amado também pelos japoneses, pelos ingleses, pelos alemães, pelos italianos. Inclusive, no dia da morte, o anúncio foi feito por um grupo de jornalistas japoneses. Eles choram durante a transmissão. Ayrton realmente deixou um grande vazio. Eu lembro que meu pai me falava que sempre acostumava acompanhar a Fórmula 1 e depois que o Ayrton partiu, não acompanhou mais tanto. Aquela música da vitória que a gente sempre escuta quando algum brasileiro ganha, deixou de tocar quando o Ayrton ganhava. Infelizmente, ele se foi. E é sobre isso que eu quero contar um pouco para vocês. Vou explicar o que aconteceu com o Ayrton, se o acidente dele podia ter sido evitado e quais foram as causas da morte. Então, meu aninho, maninha, já ativa o sininho das notificações e bora pro vídeo. O cenário é o seguinte, tem um grande prêmio no domingo, mas no sábado um piloto chamado Roland Hansberg, ele morre dentro da pista. Mas disseram que ele morreu no hospital porque assim o evento não poderia ser adiado. E aí o evento do Grand Prix de domingo acontece. Ayrton não queria correr. Ele foi visto várias vezes triste antes da corrida, pensativo, porque nessa época a Fórmula 1 ela não tinha tantas normas de segurança como tem hoje. Inclusive, a forma como se vê a segurança dos carros foi modificada depois da morte de Senna. E aí Ayrton não queria ir para aquela corrida, ele não queria correr. Nitidamente você vê um Ayrton triste, um Ayrton pensativo, um Ayrton que parecia que não estava à vontade para fazer aquela prova. Mas enfim, a corrida começa e Ayrton, com seu talento, já assume logo a liderança. E atrás dele vinha uma jovem promessa, Michael Schumacher, vinha logo em segundo lugar. Ayrton, nós estamos na 7ª volta, e Ayrton liderava a pista como ele sempre fazia. Mas infelizmente ele chega na volta, na curva Tamburello, e ele simplesmente passa batido e se choca com o muro de concreto. A lateral do carro dele ficou completamente amassada. E você pensa, como um piloto experiente como Ayrton Senna simplesmente não faz nenhum tipo de movimento para fazer a curva, passa batido, passa reto. Essa é uma explicação que eu vou te dar agora. Segundo alguns documentos e relatórios, o carro dele tinha sido inspecionado alguns dias antes do Grande Prêmio e tinha sido feito um reparo na coluna de direção do carro. Essa coluna de direção que infelizmente quebrou. Esse relatório técnico bota a culpa nos mecânicos que mexeram para consertar e fazer esse reparo. Mas o fato é o seguinte, quando a gente observa as imagens, o Ayrton ele passa batido. O relatório do carro indica que ele ainda conseguiu reduzir a velocidade. Isso joga por terra aquela teoria de que Ayrton teve um mal súbito e por isso não conseguiu fazer o giro, já que o carro mostra que ele reduziu de uma velocidade de 300 km por hora para 200 antes da colisão. Ou seja, ele teve a percepção do que estava acontecendo, tentou reduzir, mas não conseguiu. Reduziu 100 km por hora, mas o impacto foi muito forte. Isso fez com que Ayrton se batesse direto com a coluna de mármore, de concreto, e ele teve uma lesão severa no crânio. Essa lesão provou o que se chama de... o cérebro dele simplesmente saculejou dentro do crânio. Se chama o princípio de inércia. Quando o corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Ayrton tentou frear, mas o carro continuou em movimento. O cérebro dele se chocou nas paredes do crânio, causando lesão cerebral grave. Na prática, Ayrton morreu dentro da pista. Os médicos tentaram reanimar, fizeram traqueostomia, mas ele morreu lá. Ele estava basicamente já em um estado vegetativo. Inclusive, o médico que atendeu ele fala, olha, quando eu vi o Ayrton, eu já senti aquela sensação de que a alma dele já tinha ido embora do corpo. Ele estava assim, dilatação nas pupilas, não respondia a nenhum tipo de comando, e nós tentamos fazer os primeiros socorros, colocamos no helicóptero, levando para o hospital Maggiore. E aí que vem a polêmica, porque alguns médicos disseram que o Ayrton já estava morto, que aquele procedimento de traqueostomia que fizeram, de primeiros socorros, só alongou o sofrimento dele, que na verdade isso até pode ser considerado antiético. O fato é, pessoal, aquela corrida não era para acontecer, o Ayrton não queria correr, assim como tem um grande amigo dele, o Cabrini, fala sobre isso, que ele ouviu o tele do próprio Ayrton que o Ayrton não queria correr aquela corrida, mas infelizmente ele foi, porque o Ayrton tinha muito respeito pela sua profissão. A causa da morte dele foi lesão cerebral grave, então ele humanamente não teria como sobreviver, e se tivesse sobrevivido,
ficaria em um estado vegetativo, não conseguiria se levantar, não conseguiria se alimentar. À época, ele tinha um seguro de vida, o seguro de vida girava em 30 milhões de dólares, se eu não me engano. Não se sabe como é que ficou isso. O fato é que depois da morte de Ayrton, as medidas de segurança dentro da Fórmula 1 foram completamente reformuladas. Hoje os carros são mais seguros, tem mecanismos de proteção que não tinham na época de Ayrton, tem modos operantes totalmente diferentes do que se acontecia naquela época. Visto que até o próprio Piquet já tinha se acidentado na curva Tamburello. Um dia antes, naquele mesmo GP da Itália, um piloto tinha morrido. Então é todo um caos que poderia ter sido evitado com algumas normas e medidas básicas de segurança. Diz aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Eu agradeço a presença de todos vocês. Deixem um like, até o próximo vídeo, maninhos e maninhas. Valeu!